Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, entrando na sua casa, no seu local de trabalho, com um dos mandamentos mais bonitos do Evangelho de Jesus. Quando ele envia seus discípulos a visitar os vilarejos e casas, ele aconselha: entre e deixe a minha graça e a minha paz. E por isso, vocês sempre vão nos ver aqui da comunidade Hebron, entrando na sua casa e desejando que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Mais uma vez estamos falando aqui da comunidade Hebron, ao lado da estação Piqueri do trem, na capital de São Paulo. Se você quiser nos visitar, você tem duas maneiras: ou presencial, aqui, chegando às terças-feiras às 20 horas, ou domingo às 18 horas, ou pelo nosso site, comunidadehebron.com.br, que você deverá estar vendo essa fita, essa gravação. Por isso, hoje nós pedimos a você que mais uma vez abra o Evangelho de Mateus, em capítulo 5, versículo 3. Walter vai pela segunda vez, a segunda parte das bem-aventuranças. É uma série que ele está ministrando. Movido pelo Espírito Santo, o nosso pastor vem colocar o Evangelho puro para que você e eu, que nós entendamos o ministério de Jesus. As bem-aventuranças são os princípios divinos que nos leva e nos mantém perseverantes no caminho da eternidade. A bem-aventurança são as características de todo aquele que nasce de novo em Cristo, como eu, como você, como o Walter. Se você quiser conhecer um pouco mais de Jesus, do seu Evangelho, participe então conosco, ou no site, ou aqui, como já te convidei. Fique então com essa ministração, com o Evangelho de Jesus, e na graça e na paz do Senhor. Amém. Eu quero continuar falando com vocês sobre as bem-aventuranças. E nós vamos falar sobre esse assunto praticamente por uns 2 meses. Vocês se lembram, em Mateus capítulo 5, vocês estão com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 5. Vamos ler o verso 1 novamente. Mateus. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Deixe-me recordar algumas coisas com vocês antes de falar sobre o que eu gostaria hoje. Por que Mateus colocou o Sermão da Montanha, onde as bem-aventuranças estão incluídas? Neste bloco, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E eu tentei explicar a vocês que o capítulo 4 mostra, no versículo 23, que Jesus ensinava, anunciava o reino de Deus e curava as pessoas. E em Mateus 9, 35, todo o capítulo 8 fala das suas curas, milagres. E lá diz a mesma coisa, que ele ensinava, anunciava o reino de Deus e curava as pessoas. Isso significa que as pessoas conheceram o poder de Deus e continuariam experimentando o poder de Deus. Mas eles precisavam conhecer os princípios que os conduziriam à eternidade. Esses princípios conduzem à eternidade. Por quê? As bem-aventuranças são os princípios divinos que devem estar constantemente em nossas vidas. Deixe-me explicar a razão.
Quando nós não éramos de Deus, quando nós estávamos longe de Deus, nós não praticávamos isto. Nem tínhamos interesse em praticar essas coisas. Quando nós temos interesse em praticar estas coisas, significa que nós desejamos realmente viver na eternidade. Quem não tem o desejo de praticar estas coisas, realmente prova que não ama a Deus. Não adianta nada você ficar indo a uma igreja só por emoção. Você não vai conseguir nada. Você pode me enganar, mas você não engana a Deus. Porque Ele é onisciente, Ele nos conhece por dentro. Às vezes Deus nos dá o discernimento de que uma pessoa não é verdadeira, de que ela não está agindo na verdade. E nós temos exemplos disso na Bíblia. Mas todos nós temos o dever de desafiarmos a nós mesmos para sermos honestos perante Deus, para fazer com que a nossa fé valha a pena, que nós sejamos íntegros no nosso relacionamento com o Pai. As bem-aventuranças, então, são princípios que mantêm a nossa vida no caminho que nos leva à eternidade. São princípios que nos tornam parecidos a Jesus. Eu concordo que nós somos imperfeitos e nós não vamos conseguir praticar isto tudo 100%. Mas o empenho conta. Deus olha para nós e conta com o nosso empenho. Afinal, eu acho que vocês se lembram quando Jesus estava nascendo em Belém e os pastores no campo estavam pastoreando suas ovelhas. Então eles ouviram um coral de anjos cantando o quê? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que têm ou de boa vontade, que têm ânimo, que têm coragem, que querem ter coragem para servir a Deus. O cristianismo não é uma questão de frequentar a igreja. O cristianismo não é um rótulo. Ele é uma experiência de fazermos agora a vontade de Deus, porque antes de conhecermos a Ele, nem sonhávamos, vivíamos como queríamos. Agora nós não vivemos mais assim. Se você quer viver do jeito que você quer, você vai e vem, você está brincando, você não está levando a sério. E você sabe qual será o resultado disso. Então, que nós sejamos muito transparentes. Na verdade, Jesus demonstrou o poder do reino e demonstrou como uma pessoa pode ingressar no reino. Uma coisa é você estar num ambiente e ver pessoas sendo curadas, você vê demônios sendo expulsos de pessoas, você vê milagres acontecendo. Talvez você até já recebeu milagres, você já foi curado, mas você não consegue entrar no reino. Há pessoas que não conseguem participar da vida do reino de Deus. E essas palavras que eu estou dizendo são estranhas para elas. Porque a única coisa que elas escutam no rádio, por meio desses pregadores que só pedem dinheiro, Deus vai te curar, Deus vai te dar, como se fosse assim uma feira. Gente, Deus não é assim. Deus não é popular. Deus não é uma figura popular ou populista. O Evangelho não é uma filosofia populista. Existe uma classe de pessoas que experimentam o Evangelho. São aqueles que creem, que se dedicam a Deus. Então, se você vê o poder de Deus, amém. Mas, infelizmente, você pode não estar dentro do reino. Você só entrará no reino quando você começa a entender as bem-aventuranças e colocá-las em prática. Mas, antes de tudo, eu quero que nós leiamos o versículo 3, porque eu quero falar com vocês hoje sobre este tema. Abençoados os que são
espiritualmente pobres. O versículo 3 de Mateus capítulo 5 diz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Repare que no versículo 1, Jesus viu as multidões que vieram atrás dele por causa dos sinais. Eles viram o poder de Deus. E os discípulos estavam lá, extasiados, vendo toda aquela turba chegando. No entanto, Jesus não perdeu tempo. Disse: espera lá, vocês estão vendo os milagres, estão entusiasmados e querem receber mais. Mas vocês não podem ser iludidos, vocês têm que aprender como entrar e viver dentro do reino de Deus. Porque o maior poder que existe é o poder de se preservar para Deus. Então Jesus sentou-se, e na linguagem rabínica, quando um rabino se assentava, as pessoas sabiam que ele iria ensinar. Por isso os discípulos chegaram perto, e a multidão ficou aguardando alguma manifestação poderosa dele. Mas a Bíblia diz que ele começou a ensinar. E o primeiro ensinamento é este: felizes, bem-aventurados, abençoados, aqueles que são espiritualmente pobres, porque o reino de Deus é destas pessoas. Há dois lugares nas bem-aventuranças onde ele usa o verbo ser desta maneira: no versículo 3 e no versículo 10. Nos outros versículos, de 4 a 9, o tempo verbal é futuro. Significa que a pessoa vive para receber na eternidade alguma coisa. Mas se você for espiritualmente pobre, você recebe imediatamente a entrada para o reino de Deus. Você entra para dentro do reino de Deus para receber capacidade, para receber força, orientação, a fim de que você aprenda a chorar, a ser humilde, a ter fome e sede de justiça, a ter misericórdia dos outros, a ser uma pessoa que tem um coração puro, a trabalhar pela paz, a levar a palavra de Deus às pessoas. Então, quando você está dentro do reino de Deus, é que você aprende essas coisas. Algumas pessoas chegam na igreja e querem ensinar, mas eles não conhecem nada do reino de Deus. E eles não são nada humildes. Eles são frutos de ministérios que vêm lá de trás. Eles estão presos a censo, a números, a quantidade. Eles olham assim e dizem assim: não, nossa reunião vai ter 500, 1 milhão. Quando Deus quer que você se preocupe com um, e principalmente consigo mesmo. É a partir do 1 que as coisas começam a crescer e a se desenvolver. Você quer muitas coisas de Deus na sua vida. Você quer que Deus realize muitas coisas na sua vida. Então você precisa começar a olhar principalmente para você. Porque a sua postura fará com que muitas coisas comecem a acontecer, não só no seu interior, mas também na sua vida. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês notem e aprendam é que o cristianismo é uma afronta à autoconfiança. Antes de eu explicar para vocês o que é ser espiritualmente pobre, eu quero falar com vocês sobre esse problema que nós enfrentamos no mundo atual, da autoconfiança, da autossuficiência. O que é isto? A pessoa diz: eu sou o dono do meu nariz, eu confio em mim mesmo, eu sei o que eu estou fazendo, quando eu quiser eu vou. Então vejamos. Certa vez eu estava lendo sobre um pastor conferencista, e ele foi falar para uma universidade, todos os alunos estavam reunidos no auditório.
Então, um dos alunos levantou a mão em uma sessão em que era aberta para perguntas e respostas e pediu a palavra. E ele disse: pastor, por favor, o cristianismo não se parece a uma muleta para aquele que tem dificuldade para andar por si mesmo? As pessoas não aceitam o cristianismo como uma muleta. Se eu consigo ser feliz, eu não preciso do cristianismo. Se eu posso ser alegre e ter prazer na vida, eu não preciso do cristianismo. Se eu estudo e adquiro competência profissional, eu não preciso do cristianismo. Se eu tenho um bom caráter, eu não preciso do cristianismo. Então o cristianismo não é uma muleta para aqueles que têm dificuldades, que não conseguem andar na vida por si mesmos? E o pastor respondeu: o cristianismo é realmente parecido a uma muleta, mas eu preciso explicar. Então eu escrevi as suas palavras, e se vocês me permitem, eu gostaria de ler. O pastor então perguntou: que mal há em ser uma muleta? Existe algum mal em ser uma muleta? Então o pastor continuou a sua explicação. A muleta é ofensiva para quem é autossuficiente, para quem não depende dela. Imagine se você não é uma pessoa doente e você fica andando com uma muleta. Para quê? As pessoas irão zombar de você. Você realmente não precisa. Portanto, se o cristianismo se parece a uma muleta para nós, ele não nos parece ofensivo. Então, um doente precisa de uma muleta. Mas um doente, ou uma pessoa não doente, não precisa. Para uma pessoa não doente, a muleta é para ele o quê? Um objeto de ofensa. Mas para uma pessoa doente, a muleta não representa nenhum mal. Ela não é objeto de ofensa, ela é uma necessidade. Mas por que para nós o cristianismo se parece como uma muleta e não representa nenhuma ofensa? A razão destas minhas palavras, disse ele, é que aprendemos que não podemos e não devemos andar sem a ajuda de Deus. Nós descobrimos que somos realmente doentes. Nós temos uma grande doença. A nossa alma está doente. Nós somos vazios, nós somos maus, e nós não conseguimos driblar sequer os sintomas da nossa maldade. Então nós precisamos do cristianismo para nos ensinar como viver a imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos do evangelho para andarmos na presença de Deus por meio de Cristo. Jesus disse certa vez, em Mateus 9:12, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. O que ele está dizendo aí? Que as únicas pessoas que irão obter o que ele veio trazer na terra são aqueles que percebem e reconhecem a doença moral e espiritual. Eles estão deficientes, moral e espiritualmente. Ora, em segundo lugar, você é moldado pelo que crê. Se você acha que não precisa do cristianismo, o que é que você vai buscar? E se você pensa, e se você reconhece a sua fragilidade e sabe que precisa do cristianismo, o que você vai buscar? E como você vai viver? Muito bem, cada pessoa possui uma crença. E ela é moldada pela sua crença. Ou não é assim? Não é isso mesmo? Se o cristianismo, então, é a nossa muleta, essa é a nossa crença. E nós lutamos com o quê? Contra a nossa autoconfiança.
Portanto, o cristianismo não é ofensivo a nós que reconhecemos a nossa fragilidade, mas ele é ofensivo à nossa própria fragilidade, a nossa autoconfiança, a nossa autodependência, a nossa autodeterminação, a nossa autoadmiração, porque nós gostamos de olhar para nós mesmos e nos admirar. Dizemos: olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo. Nós nos esquecemos que quando nós simplesmente fazemos o que Deus nos pede, somos como servos inúteis. Nós não deveríamos nos admirar de nada. Se tudo o que fazemos, e se fazemos algo direito, todos os créditos devem ser dados a Deus. Nós não conseguimos realizar nada de bom, porque dentro de nós só existe o mal. Portanto, qualquer mensageiro que aparecer com uma mensagem dizendo que a autossuficiência deve ser trocada pela dependência de Deus, que a autodeterminação, quando você diz eu vou, eu faço, eu vou quando eu quero, deve ser trocado pela graça de Deus. Quando a autoestima deve ser trocada por uma vida de misericórdia. Autoestima, uma pessoa só vive preocupada consigo, e uma vida de misericórdia ela passa a olhar para o próximo. Esta pessoa será rejeitada. Se ela ensinar essas coisas, as pessoas vão dormir. Eu já estou vendo alguns aqui dormindo. Você não dormiria se eu estivesse falando que você ia ganhar $1 milhão se crer em Cristo. Se eu enganasse você, você é apaixonado pela mentira. Mas porque eu estou falando a verdade, você se cansa. Eu posso imaginar como você irá educar seus filhos. Você nunca poderá dizer para eles que gostaria de vê-los honestos, pessoas dignas, se você não busca honestidade e dignidade para si próprio. Você deve se preparar para estar na presença de Deus. E você deve aprender realmente a substituir aquela vontade que você ouve. A pessoa chega para você: tenha confiança em si mesmo, levanta, vá às caras, vá à luta. Não é assim que funciona. Se você realmente é um cristão, você não pode meter as caras. Você não pode sair por aí, como essa história de muitos pastores dizem assim: dá o passo da fé. Se Deus não estiver falando nada, fique onde está. Permaneça onde você está. Seja humilde. Aprenda a confiar em Deus. Houve um homem, não muito tempo atrás, chamado Ralph Waldo Emerson. Ele escreveu um livro chamado Autossuficiência. Como vocês não estão prestando atenção em mim, eu vou tirar a tela. Esse Waldo Emerson, ele escreveu um livro chamado Autossuficiência. E neste livro, ele expõe o credo do autossuficiente. Agora sim, veja o que ele ensina. O autossuficiente crê que deve confiar em si mesmo. E seu coração, desculpe, aquele D não existe, entrou lá de bobeira. Que o seu coração deve, faltou o V, deve, faltou o verbo. E o seu coração deve vibrar como o metal que ressoa. O descontentamento é a falta de autoconfiança. E, portanto, é a enfermidade da vontade. Naturalmente, para alguns, essas palavras vão dizer assim: oh, bacana, hein? Não entendi nada. Porque isto vem de um cara filosófico. Ele foi poeta, foi filósofo e escritor americano. Mas o que ele está tentando dizer aí? Que a verdadeira doença deste mundo é a perda da autoconfiança. As pessoas não conseguem mais ser autoconfiantes. As pessoas não conseguem ser
autossuficientes. Se ele sabe que as pessoas não conseguem ser assim, então ele diz que uma pessoa tem que ser autoconfiante, ela tem que acreditar em si para subsistir. Se ela não acredita em si, a sua vontade, o seu desejo está doente. Para Emerson e para o seu espanto, Deus enviou Jesus. E com Deus a conversa é diferente. Deus não veio para curar a nossa vontade, mas Ele veio sim para ser uma muleta a ela. Ele veio para dizer: vontade humana, você realmente está doente, mas eu não vou curar você, porque para que você funcione corretamente, você vai ter que se apoiar em mim. Eu não vou curar você, se apoie em mim. E quem se apoiar em mim, encontrará a única porta aberta que conduz esta pessoa para o reino de Deus. A verdade é a seguinte: todo autoconfiante quebra a cara. Todo autossuficiente é orgulhoso por natureza. Ele faz as coisas como bem lhe apraz. Para ele não existe conselheiro, não existe orientação. Ele simplesmente acha que sabe, e faz. E tudo que faz, cria nele um drama, um grande vazio. Eu quero dar a vocês alguns exemplos na Bíblia de homens que foram humildes. Vocês estão comigo ainda? Então vejamos exemplos dos que foram espiritualmente pobres na Bíblia. Vamos examinar uns 6 exemplos aí. O primeiro que eu escolhi é Abraão. Eu me lembro de Abraão quando ele intercedia junto a Deus para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. E o que foi que ele disse a Deus? Ele diz assim: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. O autoconfiante não fala dessa maneira. O autoconfiante quer determinar a Deus. Em quantas igrejas você vai que o pastor está dizendo assim: vamos fazer a reunião da determinação. Lá no Nordeste, teve uma igreja que fez uma reunião. O título da reunião, o emblema, o tema da reunião era esse: vamos colocar Deus contra a parede. Outro dia, eu vi um homem pregando, porventura, o Edir Macedo. E aí, ele cometeu um dos graves erros teológicos que um pastor não pode cometer. Ele foi tremendamente infame. Ele deveria voltar ao ar e se arrepender publicamente do que disse. Como ministro de Deus, sem conhecê-lo, e que também não tenho prazer nenhum em conhecer esse homem, digo para quem me estiver escutando: esse homem tem que se arrepender de seus pecados, e principalmente do que ele falou, quando ele disse: você tem que trazer sua oferta para a igreja, e Deus está na obrigação de te abençoar. Isso é próprio de uma pessoa que não conhece a Bíblia, não lê Bíblia, e duvido que conheça a Deus. Porque se você conhecer o caráter de Deus, você jamais pediria primeiro dinheiro. Você pode ensinar sobre finanças,
mas você não pode obrigar ninguém a dar. Segundo, você não pode ensinar pessoas que você pode comprar a graça de Deus. Você não pode comprar a graça de Deus, em nenhum momento. Você tem que entender que Deus terá misericórdia de quem Ele quiser, e não terá de quem Ele não quiser. Eu já fui curado por Deus umas par de vezes, como falar na roça. Mas noutras, não fui. Então, veja como Abraão se dirige ao pai, ou ao anjo do Senhor que estava à sua frente. Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Por que Abraão fala desse jeito? Porque ele era um homem abençoado. E gostaria de continuar abençoado por Deus. Veja o que Deus fez na vida dele. Em segundo, Jacó. Jacó, depois de ter passado 20 anos no exílio, ele volta para a terra de onde saiu. E ele tem um grande problema, vocês sabem. Ele vai ter que encontrar o seu irmão, a quem ele enganou. E o irmão sabe que ele está vindo. E preparou seus homens para atacar Jacó. Então ele se acampou perto do vale do rio Jaguaré, Jaboque. E então ele se acampa ao redor do vale do Ribeiro, rio Jaboque. E naquela noite, quem o visitou? O anjo do Senhor. Sabe quem era o anjo do Senhor? Jesus Cristo. Então, vamos ver o que ele disse. Ele disse: eu, teu servo. Que diferença. Não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Não mereço. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, um cajado. E agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Veja o que Deus fez na vida dele. Este foi um homem que foi abençoado longe de Deus. Mas no meio de tudo aquilo ele se lembrou de Deus. E ele percebeu que não poderia enfrentar os homens do seu irmão. Por quê? Sua moral estava baixa. Ele se sentia como? Culpado. E na verdade ele foi culpado. Você se lembra como que aconteceu? Quem se lembra? Levante a mão. Do sonho não. Quem se lembra como ele enganou seu irmão? Entendi tudo. A mãe de Jacó, mas ele enganou o irmão também. Ele tomou a primogenitura do irmão. Olha, Denis, você não me corrige não, tá? Então, mas ele enganou o pai, enganou o irmão, ele enganou toda a família. Correto ou não? Sim ou não? Não, deu para o pai. Isso. Ele deu uma sopa corintiana para o pai. Aí ele falou para o pai: vai, Corinthians!
Aí o pai passou mal, certo? Você se lembra? Jacó tinha um irmão. O irmão de Jacó chamava-se Esaú. Ele era um rapaz peludo, certo? Parecia um urso. Eu tenho um primo assim. Inclusive, lá no interior, as meninas gostavam na época de ver ele tirar a camisa. Não era comum um homem andar sem camisa naquela época. Mas quando ele tirava, ficava todo peludo. Eu ficava imaginando como é que minha prima dormia com aquele urso, né? Enfim, no calor ele passava apertado, viu? Aí, o que acontece? Esaú confiava que ele se tornaria líder após a morte do seu pai, da sua tribo, porque era um sistema patriarcal. Só que a mãe de Jacó gostava mais de Jacó. Então ela disse assim: Jacó, eu não quero que o seu irmão seja o primogênito. Eu quero que você alcance a primogenitura dele. Então ela pegou um espelho e colou no seu corpo. E aí ele foi na tenda do seu pai e levou a comidinha, estou encurtando a história, que o pai gostava de comer, mas que Esaú preparava. Mas quem deve ter ensinado Esaú foi a sua mãe. E então ela cozinhou e deu para Jacó levar para o pai. E o pai estranhou, falou: você não é Esaú. Ele disse: eu sou sim, põe a mão em mim aí. E o pai passou a mão assim, e sabe como é que é homem passando a mão em homem? É meio assim, né? De longe, né? Aí então, né? Passou assim, viu que era peludo. E no fim, o pai diz assim: eu te abençoo. Você será o meu substituto. Quando Esaú soube disso, quis matar o Jacó. Então a mãe mandou que ele fugisse dali. Só que ele foi para as terras e lá ele se casou. E ele teve filhos, adquiriu gado, um rebanho de ovelhas. Só que ele tinha que voltar. Deus tinha um plano com ele. E na passagem do rio, ele lutou a noite inteira com o Senhor. E Deus diz: me solte porque já vai amanhecer. E ele disse: eu não te solto enquanto não me abençoares. E ele se agarrou com o Senhor a noite inteira. Então Deus, para se soltar dele, provocou uma distensão crônica na sua perna. E ele foi um homem manco para o resto da vida. Mas Deus disse: como você lutou comigo e perseverou e venceu, eu vou trocar o teu nome. Você é Jacó, que significa o enganador. E você passará a ser chamado de Israel. Porque como príncipe, você lutou com Deus e venceu. Gastão, leva a Marlene até a cantina que ela está com fome. Comeu, Marlene, comeu. Então, lógico, né, Marlene? Então, veja bem. Mas a Marlene nunca me convida para ir lá em Itu comer aquelas pastelzinhos que ela faz de parmito lá, né? Sempre que ela vai escondido, viu, Gastão?
você me convida, mas ela fala, não, não vale para não ir, não. Pode deixar, não tem problema. Então, esse pastelzinho, de fazer mal a ela ainda. Então vamos lá. Está interessante isso que estou mostrando para vocês? Você vê a atitude dele agora. Ele percebe o quanto Deus foi grande na vida dele. E o quanto ele foi inútil e imprestável. Está aí um exemplo de humildade. Outro, Moisés. Vocês se lembram de Moisés? Ao receber o chamado para liderar o povo de Israel para sair do Egito, o que ele disse para Deus? Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Ora, Deus está chamando ele. E ele diz para Deus o quê? Quem sou eu? Eu não sou nada. E ele fala mais uma coisa ainda. Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Lá vem as desculpas. Nem antes e nem agora, hein? Depois que começaste a falar comigo, olha só. Depois que começaste a falar comigo, quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. Sujeito confuso. Esse é o grande Moisés. Mas eu vou dizer quantos Moisés nós temos aqui. Que tem medo. Porque você olha para dentro de si e diz assim, eu não sou capaz de fazer alguma coisa para Deus. Nem para o reino de Deus. E você se esconde. E Deus está ouvindo ele falar tudo isso. Mas ele não está sendo mentiroso. Ele está sendo honesto. Então Deus fala o que com ele? Porém o Senhor lhe disse, quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu. Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar. E lhe direi o que deve dizer. Então Deus diz, você está falando que não sabe falar. Mas quem é que deu boca ao ser humano? Quem é que criou essa boca? E deu ao homem? E deu 10.000 bocas às mulheres? Bem colocado. Mas você percebe, quem faz com que uma pessoa fique surda ou cega? Deus não está falando simplesmente de uma pessoa surda, deficiente auditiva, e nenhum problema oftalmológico. Ele está falando de pessoas que têm ouvidos para ouvir e não quer ouvir, porque ele endurece. E às vezes pessoas querem enxergar, mas Deus não permite que eles enxerguem. Há certas pessoas que Deus se cansa. Vai chegar um momento que algumas pessoas rejeitaram tanto, que eles dirão assim, agora eu quero ouvir, mas agora você não vai entender mais. Você teve muito tempo para compreender. Mas eu quero enxergar. Você não vai enxergar mais. Você teve muito tempo para ver e eu mostrei muitas coisas a você. Isso é uma das coisas que nós aprendemos do caráter de Deus aí. No entanto, Deus está dizendo para Moisés o seguinte, Moisés, pare com essas desculpas e vá. Você se lembra que eu sempre explico a você que quando você começa a dizer assim, eu não estou me sentindo psicologicamente bem, parece um jogador profissional de futebol. O cara joga 10 partidas, não faz um gol, só toma drible no meio das pernas, leva o drible da vaca, ainda eu psicologicamente não estou bem. Estou com problemas pessoais.
Um cara que ganha 400 mil reais por mês, 1 milhão, está com problemas pessoais, imagine nós. Eu queria estar ganhando o que ele ganha e levar uns 30 mil dribles da vaca. Eu queria ser apedrejado pela torcida. Então, com 4 meses de salário, está resolvida a vida. Ué. Então, veja só. Vocês vêm aqui para ouvir um negócio sério e ouvir cada bobagem, não? Então, veja só. Agora nem sei mais o que eu estou falando. Está vendo? Você acha que Deus muitas vezes diz assim, mas Deus me entende, Ele sabe que eu estou com uma síndrome, eu estou com um trauma. Deus diz simplesmente, vá. Veja a resposta que Moisés deu. Aí Moisés pediu, não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então, o que Deus se sentiu? Irritado, bravo. Então o Senhor ficou irritado com Moisés, bravo. A razão de Deus ter ficado irritado com Moisés não foi porque ele fez uma honesta avaliação de si mesmo, mas é porque ele não quis confiar na capacidade de Deus. Se Deus diz para você, fica onde está, porque você é capaz de suportar, eu vou dar a você a força que você precisa, e você diz assim, o ambiente é ruim, eu não vou aguentar, Deus vai ficar irritado com você. Se Deus me manda ensinar a verdade, mas eu começo a falar, Deus, se eu falar essas coisas, as pessoas vão ficar irritadas comigo. O que você prefere? Eles irritados com você ou eu irritado contigo? Se de fato eu creio em Deus, eu prefiro apanhar de vocês. Eu preciso ser honesto. Eu preciso ser honesto com Deus para ser honesto com vocês. Amanhã, quando você sair para o seu trabalho, Deus vai colocar uma pessoa durante o dia no seu caminho. Porque Ele quer que esta pessoa escute algo. Ela vai lhe falar algo da sua vida. E você terá que ter ouvidos para ouvir. Ela virá com uma porção de desculpas, dizendo, eu não consigo. Não. Escute tudo que você puder. Mas quando você for falar, fale com devoção e amor. Fale para que ela saia daquela situação, como você saiu da sua um dia e aprendeu a confiar em Deus. Diga claramente que você não é perfeito, que andar com Deus não é um mar de rosas, mas que Deus está trabalhando na sua vida e está tornando você em uma pessoa totalmente diferente. Você entendeu? Você vê como é bom a gente estudar a Bíblia? Posso falar de mais um? João Batista. O João, que pregava no Jordão, era um homem singular. Mas veja o que ele fala acerca de seu primo Jesus. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso não são palavras próprias de um homem autossuficiente, de um homem que confia em si,
Além do mais, ele disse outra coisa acerca de Jesus. Ele diz, ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Você não pode sair daqui dizendo assim, bom, agora eu sou o professor, agora eu sou o empresário, agora eu sou o diretor, agora eu sou o doutor. Não, você é um servo de Deus com um título que o mundo lhe deu. Você é um servo de Deus para fazer a vontade dEle. Uma pessoa autossuficiente. E se eu tiver chance um dia, eu vou explicar para você como a autossuficiência está dentro da igreja. Nos púlpitos e na própria igreja. Como a nossa fé foi contaminada. E as pessoas que creem dessa forma não herdarão o reino de Deus, porque Jesus ensina que é necessário ser espiritualmente pobre. Eu posso, eu vou. Você não pode nada. Você se lembra de Pilatos diante de Jesus? Você não sabe que eu tenho a autoridade e o poder para prender e soltar? Jesus olhou para ele e disse, você não teria nenhuma autoridade se do céu não lhe fosse dada. Ele estava dizendo a simples coisa. Pilatos, você quer saber de uma coisa? Você só está nessa situação porque Deus quer complicar mais a tua vida. Porque você é um sanguinário, sem vergonha, cafajeste, um canalha, um assassino. E você está adorando isso aqui. Você gosta desse circo de sangue. Você gosta dessas questões políticas. Você está se estrepando. Porque se você fosse homem, você diria o que deve ser dito. Nem isso você é. Você só está sendo um fracote que Deus escolheu para este momento. Você pensa que é manipulador, mas você é manipulado por essa multidão aí. Você não é nada. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Você imagine alguém dizendo para uma autoridade romana, você não tem autoridade nenhuma. E ele ficou quieto olhando para Jesus. E a mulher de Pilatos ajudava financeiramente Jesus. Sabiam disso não? Ela dava oferta para manter Jesus. Imagina ela escutando isso. Bem feito, bem feito, bem feito. Hã? Posso falar mais um? O apóstolo Pedro. Certa vez, Pedro e seus companheiros de pesca ficaram no barco a noite inteira. Vocês se lembram dessa história? E joga a rede aqui, e traz a rede aqui. E joga a rede lá, e traz a rede para cá. E nenhum lambari. Pedro diz, como é que nós vamos fazer nossa cervejada na praia? Na praia não tem um lambari. Vamos falar sério. Ele não pegou nada. Aí Jesus aparece e diz, como é que foi a pescaria? Está difícil hoje. O que aconteceu com esse lago que não pega nada? Vocês não atiraram a rede no lugar certo. Vai para o lugar mais fundo do lago. Pescar no lugar mais fundo do lago, com rede, não é um negócio meio estranho? Qualquer pescador não faria isso. Vou passar a rede
no lugar mais profundo. Mas o Senhor está mandando. E foram lá e atiraram as redes. Eles baixaram aqueles braços, sabe aqueles barcos pesqueiros de antigamente? Baixam, para a esquerda, para a direita, vamos lá, baixaram e vamos, navega, vamos! Daqui a pouco, é tanto peixe na rede, que a rede estava se rebentando. E Jesus ficou olhando. E Pedro ficou olhando para ele. Vamos ver o que Pedro disse. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Quem é que se sente digno de estar na presença de Deus? Sabe o que você conseguiu na sua vida? Aquilo que Deus permitiu. Você sabe o quanto Deus tem te dado. Mas você também sabe o quanto tem alcançado sozinho. Mas você já percebeu que aquilo que você alcançou sozinho não é algo abençoado? Mas isso não importa. Se você conseguiu e se colocou nas mãos de Deus, Deus tem tanto poder para abençoar até aquilo que você conseguiu sozinho. E então Deus começa a santificar sua vida, a abençoar sua vida. Quantas vezes nós não sabíamos o que fazer? Nós não tínhamos ninguém, estávamos numa verdadeira enrascada. Numa sinuca de tudo jogador. Vai tudo na Rua Fausto lá já. Então, aí, veja só, igual uma vez o Batatinha que joga sinuca comigo. Cadê o Felipe? Ele foi namorar, né? E eu, então, jogando sinuca com ele aqui. Mas como ele é pequenininho, ele olhava a bola na mesa e vinha com o taca. Brincadeira, crente. Tô na mira. Bom. Vai fazer o quê, né? Quem mandou ele nascer com uma altura para ser barbeiro de calango, né? Então, veja só. Veja lá, hein? Quem aqui se sente digno de estar na presença de Deus? Como é que uma pessoa pode se afastar de Deus? Quem nunca percebeu que era realmente um pecador. Você só fica longe de Deus porque você não reconhece que é realmente um pecador. Você diz, eu não faço pecado nenhum. Não. E as suas omissões, o que são? Paulo, o apóstolo Paulo, o que ele disse? Em Romanos 7,18 ele diz, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Quem disse isso? O grande apóstolo Paulo. Ele queria fazer o bem. Ele sabe o que é bom, mas não consegue por si mesmo fazer. Você sabe o que é bom,
mas não consegue fazer. Ele ainda diz, em 2 Coríntios 4:7, porém nós, que temos esse tesouro espiritual, somos como o quê? Potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Por que você está duvidando deste momento da sua vida? É porque você sempre aprendeu a confiar em si mesmo e não na graça de Deus. Eu queria falar com você um instante, não de um apóstolo, não de um homem da Bíblia, mas de William Carey, o pai das missões modernas. Ele nasceu em 17 de agosto de 1761 e morreu em 9 de junho de 1834 em Sampori, na Índia. Ele serviu como missionário numa colônia dinamarquesa em Sampori, onde morreu. Ele fundou escolas, traduziu a Bíblia para 6 idiomas, e traduziu partes da Bíblia para outras 29 línguas. Ele enfrentou naquele lugar, ou na Índia, 40 anos de obstáculo. Era um homem caseiro, estudioso, mas que sofria constante febre. E por causa de uma doença que o acometeu em 1817, ele ficou seriamente manco, mancava fortemente o resto de sua vida, ou mancou pelo resto de sua vida. Em 1812, um incêndio destruiu dúzias dos seus manuscritos. E ele não culpou o diabo e nem a Deus. Quando disseram, e aí, William, o que aconteceu? Ele disse, quão insondáveis são os caminhos de Deus. Deus vai me ensinar por que isso aconteceu. Ele acusou a si mesmo. Porque num determinado instante da sua vida, ele começou a se sentir muito importante. Ele começou a achar que tudo que ele fazia era resultado da sua capacidade pessoal. E ele deixou de olhar para Deus como deveria. Então ele disse, o Senhor me feriu. Ele tinha o direito de fazê-lo. E eu mereço todas as suas correções. Se fosse outro, já estava correndo numa igreja aí, entrando numa corrente. Ah, quanto que é? 500 entra aqui, 1.000 ali, 2.000. Eu vou na de 2.000. Resolve, mais rápido, mas 2.000 é mais rápido. Vou lá. Mas não foi isso que ele fez. Ele era um homem de Deus. Ele aprendeu, ele era humilde. Por isso era um homem abençoado. Quem disse a você que um homem abençoado não sofre? Abraão sofreu? Jacó sofreu? Moisés sofreu? Jeremias? Isaías? Davi? Quem não sofreu? Jesus. João não morreu decapitado, mas apanhou, ficou exilado. Pedro, Paulo, Timóteo, Tito, todos sofreram. Alguns foram cerrados ao meio. Então aí, Estevão, Marlene, você sempre com as suas colocações preciosíssimas. Maravilha. Todo corintiano fosse assim.
Então, alguns foram cerrados ao meio. A ideia que se passa de uma pessoa abençoada é que ela tem muito dinheiro, que ela é uma pessoa vitoriosa na vida. Não é verdade. Uma pessoa abençoada é que Deus tem uma missão para ela, e ela cumpre esta missão, e ela persevera no caminho do Senhor e crê na eternidade. Deus aqui mesmo, nesta sala, deu mais para uns e menos para outros. Mas tanto os que recebem mais como os que recebem menos devem ter uma vida abençoada. No seu túmulo, há uma placa que está escrito, onde essas palavras estão escritas. William Carey, nascido em 17 de agosto de 1761, falecido em 9 de junho de 1834. Um verme miserável, pobre e indefeso. Em teus braços amáveis eu caio. Vocês não entenderam? Aí está um homem tremendamente usado por Deus. Um verdadeiro missionário. Que morreu indo atrás das pessoas. Ensinando as pessoas. O tempo todo. Um homem que amava sua família, sua casa. Mas a sua mulher o entendia e o acompanhava. E permitia que ele gastasse horas e horas e horas e horas traduzindo a palavra de Deus para tantos outros idiomas. O segredo deste homem era isso: sua humildade, sua total dependência de Deus. Então, se vocês me permitem, a resposta do cristianismo ao sentimento de inutilidade, qual é? Algumas pessoas não conseguem se acertar e vivem com sentimento de culpa, depressivas, se autodepreciando. Vocês não conhecem pessoas assim? Sim ou não? Conhecem ou não? Se vocês quiserem, eu paro e continuo a semana que vem. Sério? Falem a verdade. Os contrários, sim. Eu queria pegar vocês agora. Como é que o cristianismo responde a esse tipo de coisa e a estas pessoas que sentem estas coisas? Esse sentimento de inutilidade, de pequenez. Segundo Emerson, isso é uma doença. Segundo Deus, isso é uma necessidade importante. Com quem você fica? Você é moldado segundo a sua crença. Se você pensa como Emerson, que se inspirou em filósofos da antiguidade, você continuará sendo o dono do teu nariz. Você não buscará mais Deus sinceramente, você fica passeando aí. Você não sabe para onde está indo. Se você não sabe para onde está indo na terra, como é que você tem certeza de que irá para o céu? Todos estes homens que nós falamos e mencionamos, todos eles receberam uma missão de Deus específica. Quem trouxe Jacó para onde ele deveria ir? Deus. Quem enviou Moisés para onde deveria ir? Deus.
Quem ensinou Paulo que ele era um homem miserável? Deus. E o que Deus está ensinando? Ou o que Emerson está te ensinando? Ou você se torna dependente, ou você confia que é uma pessoa autoconfiante. Ou você resolve os seus problemas por si mesmo, ou acredita na capacidade de Deus e passa a depender dele. Deus não disse a Moisés: Moisés, pare de olhar para si, pare de ficar reclamando, pare de ficar dizendo que você não é. Moisés, eu sei que você é tudo isso e admiro a sua honestidade. Mas agora, pare de olhar para si e olhe para mim. Eu fiz o homem, eu dei boca para o homem falar. E sou eu quem ponho as palavras que ele deve falar em sua boca. Jesus não disse a mesma coisa. Quando levarem vocês diante de pessoas que os julgam, não se preocupem com o que vocês deverão falar, pois o Espírito de Deus colocará em suas bocas as palavras certas. Só Deus fala assim. Por isso que Deus disse para Moisés uma vez: olhe para mim e viva. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Por isso aquele que tem fé e crê em Cristo, vive. Mas aquele que busca os seus próprios interesses, isto é, aquele que é autoconfiante, não consegue viver, ele é inseguro, ele é doente, porque a doutrina de Emerson é uma doença, é uma insanidade, é uma afronta à verdade, mas a verdade é uma afronta a esse verme histórico. Então nós temos que definir o que é ser espiritualmente pobre. Eu vou definindo e vocês vão prestando atenção. Uma pessoa espiritualmente pobre é alguém que possui o quê? Uma sensação de impotência em si mesmo. Se nós colocarmos no pronome para nós, é uma sensação de impotência em nós mesmos. Você se sente impotente. Segundo, é uma sensação de falência espiritual diante de Deus. A pessoa sabe que tem uma religião, mas ela não consegue sentir Deus. Você se lembra o que Moisés falou? Desde que o Senhor começou a falar comigo. Uma pessoa autodeterminada, autoconfiante, autossuficiente, autoadmiradora, ela não ouve Deus falar. Ela não quer ouvir Deus falar. Ela não quer ouvir ninguém que lhe diga que ela deve trocar o que ela sente por outros valores. É um sentimento de impureza moral diante de Deus. Deus é tão santo, eu sou tão impuro. Na minha mente ainda passa filmes. E então você diz: oh Deus. Às vezes eu sinto raiva, às vezes eu sinto ódio. E você diz: oh Deus, eu não consigo perdoar. Eu olho para aquela pessoa e tenho raiva. E você diz que é uma pessoa abençoada. O apóstolo Pedro diz que mesmo entre os bons, poucos entrarão na eternidade. Então, para estas pessoas autoconfiantes, elas não têm chance.
Mas pode ser que haja chance para alguns aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas a definição não acabou aí. É um sentimento de indignidade pessoal diante de Deus. Olha quem tu és e olha quem eu sou. Você se lembra, Abraão? Senhor, desculpe meu atrevimento. Eu sou um simples mortal e tu és o Senhor. Tu és o eterno. Você não é nada. E você acha que pode achar que vai quando quiser. As pessoas oram e você não consegue mais orar. As pessoas cantam e você não consegue mais cantar. As pessoas louvam e nenhum louvor brota mais do teu coração. As pessoas comem e bebem a palavra de Deus que eu estou falando, mas você não consegue mais beber e nem se alimentar dela. Você está precisando de coisas de criança. É como você diz ao seu filho, vai estudar. E quando você entra no quarto, ele está no videogame. Então você tira o videogame. Você volta para o quarto, ele está desenhando. Você tira o caderno. Você volta no quarto, ele está no celular falando com um amigo. Você tira o celular, ele sempre busca um brinquedo. Ele quer fugir da verdade. Deus não está contente com você. Deus não está feliz como você está vivendo sua vida. E chegou o momento de você entender que para você ter o reino de Deus, a primeira atitude é você ser humilde. É uma sensação de que se há uma vida verdadeira, uma alegria, felicidade, utilidade, tudo isso vem de Deus, por meio da sua graça, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Não existe vida verdadeira fora de Deus. Ele criou o homem. O primeiro princípio é esse. Por quê? Porque Adão foi orgulhoso. Quando Eva estava diante do fruto proibido, ele ficou quieto. E Eva, em vez de buscar a Deus, tomou a posição de querer ser Deus. Orgulho. Por isso Deus diz, homem, você é orgulhoso. Se você quer ter o reino de Deus, você tem que tomar uma posição diferente de Adão. Você vai ter que ser humilde. Por isso, a razão de eu dizer que estas coisas são sensações e sentimentos é que todo mundo está nessa condição. Mas não dizem, porque não são verdadeiros e não testemunham isso diante de Deus. E por isso as pessoas não são abençoadas. O islâmico acha que é abençoado matando pessoas, mentindo. Os líderes do Islã não falam nada, ficam quietos, estão vendo eles destruírem monumentos históricos, assassinando como na Tunísia, 39 turistas inocentes, e ficam quietos. Que jihad é esta? Mentirosos. São filhos de Satanás. Nunca conheceram Deus, nem Alá. Porque se tivessem conhecido o Deus de Abraão, que também é o pai na fé deles, eles não lutariam por uma terra, por um espaço geográfico, mas lutaria como nós lutamos, sem armas, pela eternidade. Eles empunhariam as mesmas armas que nós empunhamos, que não são rifles, metralhadoras, bazucas, nem canhões, nem mísseis, mas são armas espirituais e poderosas em Deus, para destruir todo argumento mundano.
Termino perguntando: quem é o homem abençoado por Deus? O homem abençoado por Deus é aquele que reconhece a sua falência espiritual e moral. É aquele que se cansou de se esconder sob o manto da autossuficiência e honestamente permite ser conduzido pelo Espírito Santo à graça de Deus. Não posso estar sempre nas reuniões porque estou agora estudando, estou na faculdade. Se você está cursando, é porque a graça de Deus te dá essa condição. Seja grato. Eu não posso falar de Deus devido à minha posição. Quem te deu a posição? Foi Deus. A mulher diz ao marido: você vai na festa? Ou o marido diz à mulher: você vai na festa? Não vai começar com essa conversa de Deus, de amor de Deus lá não, hein? De Jesus. Então não vamos. Porque em todo lugar que formos, sejamos nós instrumentos da graça e da bondade de Deus. Não existe lugar que você vá, tanto você velho como jovem e pessoas de meia idade. Velhos, meia idade, jovens como eu, em qualquer lugar. Tem uma raiva quando vocês riem disso. Então, aqui, então, veja só. Em qualquer lugar que você for, sempre Deus colocará uma pessoa no seu caminho. Uma pessoa que precisa dele, que precisa do seu amor. Você acredita nisso? Quem é abençoado por Deus? O homem abençoado é aquele que diz não ser mais dono do seu próprio nariz, mas que Jesus é o seu único Senhor e orientador. A minha esperança é que todos nós entendamos que as bem-aventuranças não representam um caminho para sermos felizes neste mundo. Em nenhum lugar da Bíblia, no Novo Testamento, Deus está ensinando que você vai ser feliz neste mundo. Você pode casar e não vai ser feliz. Você vai ter bebê e não vai ser feliz. A felicidade não são estas coisas. Você vai sentir prazer, alegria, ótimo. Você vai ter alguma coisa parecida à felicidade. Porque a felicidade foi algo que Deus abduziu deste mundo. Arrancou, arrebatou daqui. Para que o homem tenha um lampejo do que é felicidade. Você não é feliz longe de Jesus. Mas quando você está nele, então a felicidade entra em você. Quando você faz a vontade dele. Mas quando você simplesmente busca os seus interesses, você só tem alegria e o prazer. Eu trabalhava com um homem que não conseguia passar uma noite sem ter uma mulher diferente. E ele chegava num dia e dizia: a de ontem.
Ele era casado, pai de 2 filhas. De repente descobrimos que ele se tornou homossexual. As mulheres já não traziam a ele a felicidade que ele queria. Ele dizia tudo a mesma coisa. Aí ele foi buscar outra experiência. É a opção dele. Ele tem o direito, não tem? Tem ou não tem? Tem. Eu não o condeno. Quem o condena é Deus. Nos 2 aspectos. Porque ele viveu desregradamente, dissolutamente. Você, nesta noite, tem que fazer uma avaliação honesta. A primeira bem-aventurança, ela diz: se você for humilde, nesses termos, eu te dou o reino. Mas se você não quer ser humilde nestes termos, eu não te dou nada. A única coisa que você tem é uma igreja para frequentar e matar o seu tempo, se auto-enganar. Como você se engana o tempo todo? Alguns aqui estão prestes a morrer. Não estou profetizando. Wagner. Entendeu ou não? Então, ele levou um susto, coitado. Ele quase caiu do óculos ali. Wagner, você tinha um trabalho que você amava o seu trabalho. E agora você não tem. Quem tirou esse trabalho? 32 anos. Quem tirou isso de você? Foi Deus, não é o diabo. Nada aconteceria na sua vida se Deus não quisesse. E o que você tem que fazer agora? Deus está te corrigindo em alguma coisa. Deus está ensinando você em alguma coisa. Você não presta em alguma coisa. Você não vale nada em alguma coisa. Ô, Wagner, você está vendo esculhambar? Não, né? Então, Deus está sempre ensinando a gente. Por que você está nesta igreja? Porque Deus quer que você aprenda a verdade. Pare de se enganar. Deus não está dando coisas por liquidação. Pare nessa história. Quem tem fé, tem, recebe. Recebe nada. O que recebeu Paulo? Lá em Valinhos tinha uma mulher que frequentava uma igreja. Prometo que eu vou parar aqui. É que vem tanta coisa na cabeça, né? Eu não sirvo mesmo para isso aqui. Eu já falei para Deus que era melhor que Ele me colocasse outra pessoa, porque eu não sei parar de falar, é um problema muito sério. Mas algumas pessoas às vezes ligam para mim e falam: no telefone você não fala nada. Tá. Não é assim? Manda mensagem para você no Zap Zap. Manda coisa para você no WhatsApp. Tá. Mas eu quero que você saiba que eu sou um camarada brincalhão. Eu era conhecido como alegria de velório. Eu conhecia uma piada para cada coisa. Mas quando eu entrei na igreja, eu não sabia falar mais nada. Mas quando eu começo a falar das coisas de Deus, é como se fosse, eu não sei se eu poderia explicar para você. É como se eu estivesse debaixo de uma fonte tão grande.
se eu pudesse abrir os olhos, e os olhos espirituais enxergar, eu veria Jesus aqui atrás de mim falando. Não sou eu que estou falando essas coisas para vocês, mas é Ele mesmo. Vocês podem ter certeza disto. Eu me preparei não para falar, mas para estar debaixo dele. Eu não escrevi todas estas folhas aqui, todas essas coisas aqui, para falar com vocês. Eu me preparei para me colocar. Eu estudei estas coisas para mim, porque eu chorei enquanto eu escrevia isso. Meu coração ardeu. E eu disse: Pai, me ensina a ser humilde diante do Senhor. É tudo que eu quero. Essas bem-aventuranças representam aquilo que nos manterão no caminho para a eternidade. Se você não quer ser humilde, esqueça esse caminho. Você vai se enganar por muito tempo, mas você terá apenas uma religião. Você não tem nada de Deus. Você namora com quem quer, você vive com quem quer, você vai onde quer, você faz o que quer, e você vem me falar que crê em Deus. Há uma semana atrás você amava este. Há uma semana depois você ama este. Uma semana atrás você dizia: esta é a vontade de Deus. Uma semana depois aquilo não é mais esta. Você precisa se curar. Alguma coisa está errada. Em nome de Jesus, aprenda. Eu sou um verme, miserável, pobre e indefeso. Mas em teus braços amáveis, Senhor, eu caio. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha